E aí pessoal, beleza? Bom, tô voltando aí para dar continuidade aí no nosso curso de Física. Agora eu vou falar sobre dinâmica e, resumindo rapidamente, vocês viram que cinemática é o estudo aí dos movimentos dos corpos, certo? Mas sem se preocupar com as causas dos movimentos. E agora a dinâmica, especificamente, a gente vai trabalhar aí sobre o que causa os movimentos e estudar as grandezas da dinâmica, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre força, sobre as 3 leis de Newton. E é isso aí, vamos pra aula. Bom, e aí então, como eu falei, a dinâmica ela vai ser aí o estudo das causas dos movimentos. E pra gente começar a falar de dinâmica, a gente tem que ter aí bem embasado o conceito de força e força resultante. Força nada mais é, primeiramente assim, uma grandeza física. Do mesmo modo que eu falei que vetor é um elemento matemático, a força ela é uma grandeza física. E ela é uma grandeza física vetorial. Lembra quando a gente diferenciou a grandeza de vetorial e escalar? A força, você pode acrescentar ela naquela tua listinha de forças que são forças vetoriais, certo? Se ela é vetorial, ela é representada em um vetor, e se ela é uma grandeza, ela precisa de uma unidade de medida. A unidade de medida vai ser em newtons no SI, Sistema Internacional. Depois a gente vai ver o que é esse newton aqui. Mas beleza, por enquanto é isso. E se você for pensar aí para que serve uma força, isso não vai fugir muito do imaginário, que é o imaginário popular mesmo. Então, para que eu uso uma força? Olha, eu uso uma força para, sei lá, arrastar objetos. Eu uso uma força para deformar objetos. Eu posso usar uma força para equilibrar um objeto. Então, para eu impedir um objeto de cair, eu seguro ele. Quando eu tô segurando ele, eu tô fazendo uma força, né? Isso não importa se eu tô puxando um peso ali no supino, impedindo ele de cair, ou se eu tô segurando uma borracha. Os dois eu tô aplicando uma força para impedir ele de cair. A borracha é uma força muito menor que eu preciso. O peso ali no supino vai ser uma força bem maior. Mas não interessa, é tudo uma força. Então eu posso usar uma força para equilibrar as coisas também. Certo, e agora falando em força resultante. Bom, força resultante nada mais é do que a soma de todas as forças que atuam em um corpo. Então aqui eu peguei esse bloquinho vai ser meu corpo. E nesse bloquinho existem duas forças que atuam nele, como tu pode ver aqui. Que é a força F1, a força F2. A minha força resultante vai ser a soma dessas duas forças F1 e F2. Só que é evidente que como força é uma grandeza vetorial, eu tenho que fazer uma soma que é uma soma vetorial. Então lembra, soma vetorial eu posso fazer ou pela regra do paralelogramo ou pela regra do polígono. Aqui eu fiz pela regra do paralelogramo, então lembra, só ligar essa diagonal que eu vou ter aí a minha força, o meu vetor soma, né? Só que o vetor soma de forças a gente chama de vetor força resultante. Então esse cara aqui é a força resultante no corpo X aí, nesse corpo que a gente está aplicando. Então eu vou falar que a minha força resultante, ela nada mais é do que o vetor força 1 mais o vetor força 2. E isso vai acontecer independentemente da quantidade de forças que existirem no corpo. Se tiver uma outra força para cá, sei lá, um F3, e aí basta então eu adicionar mais F3 aqui, não tem problema nenhum. E aí lembrando que eu não vou poder usar aí a regra do paralelogramo para resolver, né? Ou você faz decomposição, faz a regra do polígono, enfim, como a gente viu na aula de vetores. Certo, e basicamente a dinâmica inteira ela depende dessa força resultante. Ela é muito importante para o curso de dinâmica. Enquanto a força ela tem várias daquelas, né, utilidades que eu falei, entre aspas, a força resultante ela tem apenas uma utilidade, vamos dizer assim. A força resultante está inteiramente ligada à variação da velocidade do meu corpo, do meu bloquinho, sei lá. E isso é muito importante pro cartazinho a seguir. O conceito de força resultante é um conceito muito importante para a gente entender as leis de Newton, que são as leis ali que vão, basicamente erguer toda a dinâmica. Se a gente vai estudar dinâmica, a gente precisa entender as leis de Newton. Se a gente precisa entender as leis de Newton, a gente precisa entender força resultante. Para começar o conceito de inércia, primeiro vou fazer uma série de questionamentos e para a gente chegar aí no enunciado, né? Bom, primeiro falar de Aristóteles. Aristóteles ele tinha um conceito de inércia próprio, assim, o conceito dele, que inclusive tá errado e a gente vai entender o porquê. O conceito dele basicamente dizia o seguinte: se você não fizer nada com o objeto, esse objeto vai ficar parado. E a princípio parece que faz bastante sentido. Por isso que é tão difícil você tirar da pessoa o conceito, né, o pensamento aristotélico, vamos dizer assim. E por que faz sentido? Porque você observa que se eu pegar essa borracha, não fizer nada com ela, o que é não fazer nada com algo? É não aplicar uma força. Fisicamente falando é isso. Se eu não fizer nada com essa borracha, ela vai ficar parada, mas se eu aplicar uma força, ela vai começar a andar. Na hora que eu parar de aplicar essa força, ela vai ficar parada. Então eu aplico uma força, ela anda. Eu paro de aplicar a força, ela para. Então para isso era inércia
para o Aristóteles. Achava na cabeça dele que existir força resultante estava ligado a existir velocidade. Mas não é isso, e vamos entender por quê. Bom, aí depois de 2000 anos, então precisou aí de 2000 anos para você conseguir entender o que de fato acontece e tirar da cabeça das pessoas o conceito aristotélico, que é um conceito muito intuitivo e por isso muito difícil de você tirar isso da cabeça das pessoas, surgiu o Galileu. Ele já desconfiava de que estava errada essa ideia do Aristóteles, e ele pensou no seguinte experimento. O experimento era bem assim. Ele pegou uma rampa para cá, um plano inclinado, em formato de U. Ele pegou 2 planos inclinados e jogou daqui de cima uma esfera de uma certa altura. E aí ele percebeu que se ele solta a esfera ela vem acelerando para cá, ela vem nessa parte horizontal com uma velocidade aproximadamente constante e ela sobe aqui freando até que ela chega praticamente na mesma altura que ela estava antes. Daí ele ia lá e começava a dar uma polida no piso, tanto no piso quanto na esfera, para diminuir ali o máximo as perdas por atrito. Ele via que quanto mais ele polia, mais a bolinha, ela tendia a voltar para essa mesma altura. Daí o Galileu foi lá e inclinou um pouco mais essa rampa, trouxe essa rampa para cá. Ele percebeu que a tendência se mantia. A bola vinha, acelerava, velocidade praticamente constante nesse trecho, freava, e ela mais uma vez tendia a chegar nessa mesma altura. E aí ele fez a seguinte extrapolação do experimento. Tá, e se eu deitar completamente essa minha rampa? Soltar, vai então acelerar a bolinha, velocidade praticamente constante, e ele pensou, olha, se toda vez, né, eu abaixando a rampa aqui, a bolinha ela sempre tendia a voltar para essa altura, ou seja, a bolinha ela só parava quando ela voltava para a altura. O que vai acontecer quando eu descer minha rampa totalmente? Bom, ela não vai conseguir voltar para a altura nunca, né, porque ela vai sempre andar na horizontal. Logo, a conclusão dele foi o seguinte, que a minha bolinha ela não vai parar nunca. Então a bolinha ela seguiria nesse caminho infinitamente. E esse foi a proposta dele. E por que isso vai de encontro com o que Aristóteles falava? Bom, Aristóteles falava que se eu não fizer nada com o corpo, ele não sai do lugar. Mas se eu olhar esse corpo aqui, não tem ninguém fazendo nada com ele, não tem ninguém aplicando uma força nele. Ele não tem força resultante. Ele tem 2 forças atuando ali, né? Você que já viu, que se lembra das forças, existe ali nele uma força peso e uma força normal. Mas as duas se anulam, né? Então, não existe força resultante nesse corpo. Mas isso não impede com que ele se movimente. Então, precisou ele haver uma mudança nesse conceito de inércia. E a mudança que ocorreu foi a seguinte. Antigamente, com Aristóteles, a gente achava que força resultante implica em velocidade. Mas agora não mais. Com o pensamento, né, de Galileu, que a gente tem que força resultante vai implicar na variação da minha velocidade. Então repara aqui que não existe força resultante. Logo, não existe variação de velocidade. Se antes ele estava com uma velocidadezinha para cá, sei lá, 5 metros por segundo, não tem força resultante, então ele jamais deixará de ter 5 metros por segundo. Ah, na vida real não é assim. Sim, porque na vida real tem atrito, né? Então a força de atrito vai estar sempre puxando ele para cá. Por isso que a ideia, né, é ele alisar, ele é tirar a força de atrito dessa rampa. Se não tiver força de atrito, não vai ter nenhuma força atuando nele, ou melhor, nenhuma força resultante, porque tem peso normal, mas elas se cancelam. Então ele jamais vai deixar de ter essa velocidade, beleza? E aí, quando a gente fala em variação de velocidade, a gente tem que lembrar de uma parada muito importante. Velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, para alterar a minha velocidade, eu não preciso que o módulo dela mude, basta que a direção dela mude. Claro, pode mudar o módulo também. Mas se só a direção mudar, a minha velocidade já está alterando. Então, na prática, como é que eu consigo alterar a minha velocidade? Bom, existem 2 maneiras. Ou eu vou cada vez mais rápido, ou cada vez mais devagar. Aí cada vez mais rápido é você aumentar o módulo da minha velocidade. Então antes a minha velocidade era de 20, agora ela é de 100. Então eu fui cada vez mais rápido. Ou então cada vez mais devagar. Minha velocidade era de 20, agora ela é de 10. Então, desse modo, eu alterei a velocidade alterando o módulo dela.
ou eu altero a minha velocidade fazendo a curva, e isso é muito importante. Se eu, por acaso, estou numa curva aqui, nesse ponto, a minha velocidade é essa. Nesse ponto, a minha velocidade é essa daqui. Então, V e V. Mas o meu velocímetro está nos dois casos indicando 30 metros por segundo. No caso, sei lá, 30 km por hora. Bom, não interessa. A sua velocidade escalar é igual, só que a sua velocidade vetorial, ela muda. Por quê? Porque está mudando a direção aqui. Então, se eu faço curva, eu também altero minha velocidade. Se eu tenho variação de velocidade, então é porque eu tenho força resultante. Então, o que diz o princípio da inércia? Ela diz o seguinte, que se o corpo não tem força resultante, ele não tem variação de velocidade vetorial. Então, ele não pode nem ir mais rápido, nem mais devagar e nem fazer a curva. Ou seja, um corpo, quando ele está livre de forças, ou seja, quando ninguém faz nada com ele, não é que ele vai estar em repouso, mas a velocidade dele não vai alterar. Se ele estava em repouso antes, então a borracha está em repouso. Se eu não aplicar força, vai continuar em repouso. Mas se essa minha borracha for esse objeto aqui, por exemplo, ela estiver em movimento e não tiver nenhuma força aqui que faça com que ela pare de se movimentar, então ela vai continuar se movimentando. A ausência de força resultante impede que haja variação de velocidade, beleza? E aí, claro, isso aqui é um rascunho, vou fazer agora aqui um esqueminha mais bonitinho, vou falar também o enunciado formal da lei. E aí, como está na tela, o princípio da inércia, ela é o que diz que é a tendência natural de um ponto material mecanicamente isolado. O que é mecanicamente isolado? É simplesmente que a força resultante sobre ele é nula. Então, se ele for mecanicamente isolado, a sua tendência é manter a velocidade vetorial constante. Ou seja, se ele estiver em repouso, ele vai continuar em repouso. Se ele estiver em movimento, a sua tendência é de manter um movimento retilíneo e uniforme. Daí eu acho que olhando esse esquema fica um pouco mais fácil de entender. Se a força resultante num corpo é zero, ou seja, ele pode até ter forças, só que a soma delas vai ser nula. Então, se isso acontecer, a velocidade ela é constante. Se a velocidade ela for constante, ela pode ser constante igual a zero. Nesse caso, o meu corpo está em repouso, que é o que Aristóteles, né, essa parte aqui está prevista no pensamento de Aristóteles, então ele não estava totalmente errado. Agora, o que Aristóteles não previa é que, se a minha velocidade ela é constante, ela também pode ser constante e diferente de zero. Nesse caso, eu vou ter um movimento retilíneo e uniforme. Por que movimento retilíneo e uniforme? Bom, existe movimento porque a minha velocidade ela não é zero. É retilíneo, por quê? Porque se ele fizer curva, então a velocidade ela está alterando. Mesmo que o módulo dela não altere, a direção altera, né? Então tem que ser retilíneo, porque não pode fazer curva, e uniforme, porque a velocidade não pode mudar. Se não pode mudar nem o módulo dela. Então, essa é a definição, né? Do movimento ser uniforme. E a gente pode escrever também de um outro jeito. Posso falar que a minha força resultante, se ela for não nula, então se existir força resultante no corpo, obrigatoriamente a velocidade desse meu corpo vai variar. Se ele vai variar, existem três maneiras de variar a velocidade. Ou ele está acelerando, indo cada vez mais rápido, ou ele está freando, indo cada vez mais devagar, ou ele está fazendo a curva. Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Aí, na verdade, só terminar um negocinho aqui, só a questão de nomenclatura. Então, toda vez que um corpo tiver força resultante nula, a gente fala que esse corpo está em equilíbrio, ou mecanicamente isolado, mas a palavra equilíbrio é mais comum. E existem duas maneiras de estar em equilíbrio, que é justamente repouso e MRU. Quando ele está em repouso, eu chamo de equilíbrio estático. Quando ele está em MRU, eu chamo de equilíbrio dinâmico. Beleza? É só isso. Vamos falar agora da segunda, que é chamada de princípio fundamental aí da dinâmica. Ela é a que mais cai disparadamente em todos os vestibulares, é a mais importante e, por sorte, ela é a mais tranquila também. O princípio fundamental, ele simplesmente correlaciona duas grandezas, na verdade três, né? E ele simplesmente diz isso, que a força resultante ela é a massa vezes a aceleração. Acabou, é isso que tem que saber do princípio fundamental. Mas vamos dar uma aprofundada um pouco maior e lembrar do que a gente fez nas aulas de vetores. Lembra que a gente falou operações com vetores, a gente fez a multiplicação por escalar, que era pegar um vetor, multiplicar por um número e aí dava outro vetor, maior ou menor, só que sempre com a mesma direção, né? Vamos observar aqui o que a gente está fazendo.
Ah, nem falei, né? Mas o A é a aceleração, tá? A gente tá pegando a aceleração, que é uma grandeza vetorial, e multiplicando pela massa, que é uma grandeza escalar. Então, lembrando, se eu pego aqui, então, um vetor chamando a vetor A, aceleração, e multiplico ele por um escalar, por um número, que vai ser a massa do meu corpo, eu chego num vetor que vai ser chamado de vetor força resultante. Certo? E aí o que a gente tem que lembrar? A direção vai ser a mesma, a direção desses dois vetores são as mesmas. O sentido, lembra que o sentido ele podia mudar, né? Mas quando é que ele alterava? Quando o meu escalar era negativo. Só que acontece que isso aqui é uma massa, né? E não existe massa negativa, ela é sempre positiva. Então, a minha força resultante e a minha aceleração, eles vão ter sempre o mesmo sentido e a mesma direção, tudo bem? Certo, agora eu vou escrever de novo essa equação, mas pensando só nas unidades de medida. Como assim? Desse jeito aqui, ó. Força resultante, vou escrever só força. E aí quando eu botar esse conchete aqui, quer dizer unidade de medida da força. Então se eu fizer um x entre colchetes, quer dizer unidade de medida da grandeza x. Aqui é força, então a unidade de medida da grandeza força vai ser, é só seguir a fórmula, unidade de medida da grandeza massa vezes a unidade de medida da grandeza aceleração. Quem é a unidade de medida no sistema internacional da massa? É quilogramas, né? E da aceleração, se você lembrar lá da aula de cinemática, é metros por segundo ao quadrado. E isso aqui a gente vai chamar de Newton. Ou seja, Newton nada mais é do que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, em vez de eu ficar falando, essa força é de 10 kg metro por segundo ao quadrado, a gente arredonda não, né? A gente abrevia isso tudo para N de Newton. Tudo bem? Certo, agora vamos falar do princípio da ação e reação. O princípio da ação e reação diz o seguinte, que se um corpo A aplica uma força no corpo B, então o corpo B aplica no corpo A uma força de mesma intensidade, ou seja, mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Basicamente, o princípio da ação e reação diz o seguinte, que se eu quero empurrar uma caixa, então isso é uma caixa e essa é a minha mão. Se eu quero empurrar uma caixa para a esquerda, a caixa me empurra para a direita. Se eu quero andar, eu tenho que empurrar o chão para trás, porque aí o chão me empurra para frente. A Terra e a Lua sofrem uma interação, né? As duas se interagem entre si. A Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Essas forças aqui, essa e essa, essa e essa e essa e essa, são pares, o que a gente chama de pares ação-reação. Repara que todas elas têm o mesmo tamanho, têm a mesma direção e os sentidos são opostos. Certo? Repare também, então aqui ó, mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários ou opostos. Repare também que o par ação e reação, eles sempre vão ter que atuar em corpos diferentes. Ora, porque é só você olhar o enunciado, né? Um corpo A, ele aplica uma força no corpo B. Então, essa força, ela está no corpo B. E a força que o B faz em A, ora, essa força está em A. Então, são duas forças que elas estão em corpos diferentes. Um está no corpo A e o outro no corpo B. Isso aqui traz muita pegadinha, viu? Cuidado. Se elas estão em corpos diferentes, elas não podem se anular. Então, até copia isso aí aqui num cantinho, aqui eu tô sem espaço. Porque isso é um erro muito comum. Às vezes as pessoas olham isso aqui, olha, duas forças, né, dois vetores que têm o mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários. Aí eu vou lá e anulo os dois. Você não pode anular forças que não acontecem no mesmo corpo. E além disso, o Enem pode tentar te induzir a achar que esse caso aqui é um caso de par, ação e reação, mas não é. O que é isso aqui? É um bloquinho parado no chão. Aqui tem o peso dele, a gente vai falar depois o que é peso. E aqui tem a normal, também vamos falar depois o que é a normal. Mas agora o que você precisa saber é, esse bloquinho tem uma força para baixo e outra para cima, as duas têm o mesmo módulo. E aí o Enem te pergunta se é um par, ação e reação, e você responde que sim. Mas tá errado, não é. Por quê? Bom, porque atua em corpos diferentes. Ah, mas tem o mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários. Atua em corpos diferentes. E elas têm que ser da mesma natureza. Então, se essa força que eu tô aplicando na caixa é de um tipo... Bom, enfim, a gente ainda vai ver isso, mas é de um tipo normal, então a caixa é uma força de contato. Então, se a força que a Terra aplica na Lua é uma força gravitacional, então a força que a Lua aplica na Terra também é uma força gravitacional. Se a força que o meu pé aplica no chão, é uma força de atrito, por isso FAT, então o chão, a força que o chão
faz em mim, no meu pé, também é uma força fática. Por isso que mesmo natureza. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido tudo. E sempre lembro a vocês que qualquer dúvida que surgir, não hesite em procurar o plantão, tá? É muito importante que vocês tirem todas as suas dúvidas, não deixem nada para trás. E para aqueles que estão inscritos no Explica Enem, lembre-se que você ainda vai receber um resumo dessa aula no seu WhatsApp. Você vai receber também um PDF contendo todos os cartãozinhos que aparecem na aula e qualquer outro material que eu porventura ache que, bom, acho que seja importante para vocês, vai estar no WhatsApp de vocês também, tá? Então é isso, a gente se vê, bons estudos, tchau!